Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio Dominando as Rotinas Fiscais. Aqui eu falo sobre estratégias simples que vão te ajudar a dominar as rotinas fiscais. Eu sou a Patrícia Ferreira e o tema de hoje é chega de improdutividade nas rotinas fiscais, né? Quem já se sentiu assim? Quem já se sentiu improdutivo, né? Vamos dar um checkmate na improdutividade hoje. Sabe aquela sensação que você sente que faz e não sai do lugar? Você trabalha, muitas das vezes trabalha até tarde, e quando termina o seu dia, ainda fica com aquela sensação que você não fez nada, ou que o dia não foi produtivo, que você não saiu do lugar. Você já se sentiu assim? A gente vai falar sobre isso hoje. Quem já se sentiu improdutivo ou está se sentindo improdutivo, né? Devido à quantidade de demandas que tem no dia, a quantidade de atividades que faz, muitas das vezes está cobrindo férias de alguém, tem que dar conta das suas atividades e da atividade da pessoa que ficou, que você assumiu as responsabilidades, você fica, né, com essa sensação muito forte de estar sendo improdutivo nas suas atividades. E até muitas das vezes é cobrado em relação a isso, né? Então, a gente hoje vai falar sobre buscar a raiz da origem da improdutividade, né? Por que que você tem essa sensação de estar sendo improdutivo, de estar fazendo e não está tendo efeito, né? Não está tendo resultados. O que é improdutividade, né? O que vem a ser improdutividade? O significado da improdutividade, a palavra, né, literal, o significado da palavra improdutividade é a propriedade de não produzir. Então, já é muito forte, né? Não produzir. Então, aquela sensação que você tem que faz, e chega no final do dia, tem aquele sentimento que está sendo improdutivo, já tem uma controvérsia aqui, porque o significado da palavra improdutividade é não produzir de fato. Então, é algo que você não está fazendo, é como se você não tivesse de fato fazendo alguma coisa. Então, o que não, ou o que você não consegue produzir, né? Você tenta fazer, mas você não consegue terminar, você não consegue concluir uma determinada tarefa, uma determinada atividade. Muitas das vezes você foi educado a ser uma pessoa limitada, exatamente isso. Cheia de medo, cheia de bloqueios, cheia de travas. Pode ter sido seus pais que te ensinaram assim, né? Cheio de receio. Não, filho, faz sempre, vai por aqui. Não, filho, isso daqui é mais fácil. Não, isso daqui, filho, não vai por aí que você vai errar. Tem que errar, né? Uma criança, quando ela vai aprender a andar, ela precisa errar muito, ela precisa cair muito para, de fato, ela aprender a andar. Então, na nossa vida, né, a natureza em si, ela é cheia do percurso para ela crescer, para ela se fortalecer. Ela precisa errar, ela precisa cometer erros para ela, né, ter a sua história, para ela de fato conseguir criar a sua trilha do seu caminho, tá? Então, às vezes, a gente, quando criança, ouviu muito dos nossos pais que foi nos limitando, né? Devido ao excesso de amor, de cuidado, acabou nos limitando. Então, soltando muitas palavras que foi limitando o nosso percurso. Muitas das vezes foi os seus professores, ou chefe, líderes também, né? Quem já ouviu do próprio chefe ou do próprio líder falando assim, não, isso daqui você não consegue fazer, ou isso daqui você não é capaz de fazer. Como assim? Né? Quem é essa outra pessoa para falar sobre mim que eu não sou capaz? Ou falar sobre você que você não é capaz? Então, esse tipo de palavras, né, que a gente acaba ouvindo no nosso dia a dia, ela vai nos limitando automaticamente, né? E isso é algo que às vezes é consciente, você está percebendo e aquilo está te incomodando, e muitas das vezes é inconsciente, as pessoas vão te travando em relação a essa verbalização que vai falando sobre você, tá? Às vezes até seus amigos, seus familiares. Eu não sei você aí, mas eu passei por um processo há muitos anos atrás, quando eu fui tirar a minha carta de habilitação, de ouvir, não, você não vai conseguir, não, isso é muito difícil, ah, não, isso não é para você. Uma coisa tão simples hoje em dia, né, que quase todos vai lá, tira a carta de habilitação, faz as aulas e tudo, mas eu ouvia isso também.
E isso, inconscientemente, eu tive um processo, de fato, mais demorado para mim conseguir, de fato, já tinha habilitação, mas eu tinha muito medo. Então, olha só o que acontece, né? Essas verbalizações consciente e inconsciente que você vai ouvindo em relação à sua pessoa, como ela pode te bloquear, como ela pode te travar e você não consegue nem perceber. Então, eu consegui ser habilitada, mas eu tinha medo de dirigir, porque inconscientemente eu fui travada em relação a isso, porque eu fui ouvindo essas verbalizações e ela foi ficando no meu subconsciente. E o mesmo acontece no ambiente de trabalho, né? Às vezes seu líder, seu chefe ou seus amigos até, né, seus parceiros de trabalho acaba muito falando assim: "Não, isso daí não é para você não. Não fica fazendo essa atividade que é melhor para você. Não vai procurar, não se candidata para essa vaga, porque aqui é muito melhor, você já conhece todo mundo te respeita, todo mundo te reconhece. Você vai partir para outro departamento que você vai ter que se mostrar? Não, então, olha só. E aí, essas coisas, o seu subconsciente vai armazenando e, de fato, vai fazendo efeito na sua vida. E o mesmo acontece com a improdutividade. Quando você está fazendo sempre, faz muita coisa e você não consegue ter resultado no final do dia, não consegue se ver entregando de fato algo, né? Não consegue se ver de fato tendo um valor naquilo que você fez, o que te torna improdutivo. A sua limitação, ela está atrelada ao que você ouviu muitas das vezes, tá? E muitas das vezes, assim, não é só recente no seu ambiente de trabalho. Pode ter sido em outra experiência profissional que você passou, ou na sua época mesmo, da infância, da faculdade, enfim, a sua limitação está muito atrelado ao que você ouve sobre você mesmo. E isso fica armazenado no seu subconsciente. Então, e isso resulta o quê? Numa pobreza mental. Então, o resultado da improdutividade é uma pobreza mental. Tá? Para pensar. Se você tem um amigo de trabalho que ele é super produtivo, você, assim, aquela pessoa que tem todo aquele gás, aquela energia, que consegue fazer as coisas rápido, que está sempre entregando algo diferente, aquela pessoa que tem conhecimento em várias coisas diferentes, tipo, tá saindo uma novidade no mercado de trabalho, essa pessoa já sabe, ou ela já tem assunto para conversar, ou ela tá sempre compartilhando materiais, né, dicas, tal. Essa pessoa, ela é uma pessoa produtiva. Por que ela é uma pessoa produtiva? Ela não tem a pobreza mental, porque ela está sempre aprendendo algo novo. Então, o dia dessa pessoa é muito dinâmico. E não é dinâmico no sentido assim, eu estou cheia de atividades, estou cheia de tarefas, trabalho muito o dia todo. Essa pessoa, ela trabalha muito, sim, mas ela está sempre aprendendo algo novo. Então, a pessoa produtiva, ela não dá espaço para ter a pobreza mental, porque a mente dela está sempre trabalhando, está sempre aprendendo algo diferente. Eu falei aqui outro dia sobre ler livros. Então, se ela está no carro dirigindo, ela está lendo um livro. Se ela está no ônibus, no trem, ela está lendo um livro. Ela está ouvindo um audiobook. Ela está ouvindo uma matéria. Ela está sempre, a mente dela sempre requer algo diferente. Ela termina o dia e ela, de fato, aprendeu algo diferente. E é o que torna a pessoa produtiva. Porque se você está aprendendo algo diferente, você, em seguida, está colocando esse conhecimento em prática. E isso te torna produtivo. Então, a improdutividade, ela vem da pobreza mental, da falta de estar aprendendo algo novo. É um pouquinho forte, talvez te incomode esse assunto, mas fica aqui porque vai fazer a diferença se você colocar pequenas ações, né? Mudar pequenas ações que eu vou falar aqui hoje no seu dia, né? A partir de hoje, você vai conseguir se sentir mais produtivo. Você vai conseguir, de fato, começar a ter essa sensação. Poxa, eu estou sendo improdutivo, de fato. Eu não quero mais isso para mim. Não faz mais sentido. A Patrícia falou sobre pobreza mental. Eu não quero mais ter essa pobreza mental. Um exemplo, quantas vezes você recebeu as coisas mastigadinho? Olha só como que isso impacta na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Sempre tinha um passo a passo. Então, você começou a trabalhar num lugar, recebeu um passo a passo. Alguém te passou uma atividade, te passou ali o passo a passo para você fazer, executar aquela atividade. Só que
mesmo você recebendo esse tutorial, mesmo você recebendo todo esse material, que parece estar tudo mastigadinho ali, aquilo te dá um nó na sua cabeça, você trava, você não consegue colocar em prática. Você já passou por isso? De estar ali com um material que se chama passo a passo, ou um tutorial, um procedimento, e não conseguir pegar aquilo e traduzir na sua prática, fazer acontecer no seu dia a dia. Isso é uma dificuldade, então você tem uma dificuldade de executar, né? Você não consegue sair do lugar mesmo tendo aquele material em mão. Sabe por que isso acontece? Porque você precisa aprender o processo. Não é só aquela pecinha do quebra-cabeça que você vai conseguir ser mega produtivo, você vai conseguir fazer grandes coisas, integrar grandes resultados. Não! A gente, né, como profissionais na área tributária, eu não posso aprender só o ICMS e não saber nada do resto, não querer saber nada sobre as outras coisas. É impossível eu crescer profissionalmente dentro da área tributária, dentro de uma empresa, se eu me eleger assim, eu só conheço ICMS. Tudo que vocês quiserem falar sobre, aprender, saber sobre ICMS, entrega aqui na minha mão que eu sei fazer. Mas como você vai conseguir fazer se, para você, né, de fato, ser um profissional especialista nisso, você precisa também conhecer sobre nota fiscal, sobre obrigação acessória, sobre operações, sobre cenários específicos, porque tá tudo, o ICMS, ele engloba todas essas atividades. Então, não tem como você, por mais que te entregue um procedimento, por mais que te entregue um passo a passo, exemplo, para você fazer uma apuração de ICMS, se você não sabe as demais coisas, aquilo não vai fazer sentido nas tuas mãos, tá? Você não vai conseguir executar aquela atividade, porque nada daquilo vai fazer sentido. Você não sabe a origem daqueles documentos. Se você identificar um erro, se você conseguir identificar um erro, né? Porque se você é muito fechado para uma coisa, você não consegue nem buscar, não consegue nem identificar o erro, né? Porque muitas das vezes você tem aquelas pessoas que falam assim: nossa, você tem um olhar crítico, você bate o olho no relatório e encontra um erro, porque a pessoa, ela conhece o processo. Você conhecer o processo como um todo faz toda a diferença. Por mais que você está começando agora na área fiscal, por mais que você acabou de entrar na empresa, conheça o processo que vai fazer as coisas deslanchar. Quando te entregarem qualquer coisa na tua mão, você vai saber conduzir com excelência essa atividade. Você vai saber conduzir com produtividade, não vai ser uma pessoa improdutiva, tá? As coisas precisam fazer sentido para você de fato. Você precisa se dedicar para aprender algo com qualidade, aprender algo diferente, tá? Tudo na nossa vida, tudo que a gente vai aprender, tudo se conecta, tudo faz sentido. Mas para isso fazer sentido, você tem que ter interesse, de fato, de conhecer o processo, de se dedicar para conhecer o processo. Um exemplo, não adianta você aprender a emitir uma nota fiscal. Eu trabalho na emissão de notas fiscais. Muitas das vezes isso é um grande problema no nosso dia a dia, nos departamentos da área fiscal, ou às vezes a emissão de nota fiscal está com faturamento, está com outro departamento. A pessoa, ela é responsável por aquela atividade. Sou responsável em emitir nota fiscal. Mas ela não conhece campo a campo, ela não sabe quais são os campos obrigatórios para preencher, ela não conhece quais os campos que não se pode corrigir, né, na nota fiscal, se emitiu uma nota fiscal errada, ela não sabe o prazo de cancelamento, ela não conhece da onde vêm essas informações no sistema e para onde vai essas informações. Então, é uma pessoa que ela só sabe o quê? Ela só sabe digitar. Se deu um erro na nota fiscal, a nota fiscal foi recusada, o cliente ligou reclamando que a nota fiscal foi emitida errada, tem um pane ali. Poxa, ela não sabe sair do lugar. Por quê? Ela não aprendeu o processo. Ela só aprendeu uma pecinha do quebra-cabeça, tá? E aí, é necessário você aprender o processo a fundo, né? Não basta dominar uma atividade superficialmente. Você precisa dominar as rotinas fiscais como um todo. Para você crescer profissionalmente, para você ser produtivo de fato, você
precisa dominar as rotinas fiscais como um todo. Isso significa, né, se você continuar assim, fechado só para uma atividade, quando muda a cor da grama, você se perde. Se alguém trocar a planilha, você se perde. Você mudou da empresa. Nossa, isso aqui é uma sensação incrível, assim. Eu já passei por algumas empresas nesse período na minha carreira profissional. E a coisa mais, assim, satisfatória, de fato, eu não sei se você já teve o prazer de sentir isso, mas eu já trabalhei em vários segmentos de prestação de serviço, segmento de empresa química, segmento de empresa de telecom, indústria. E a coisa mais satisfatória, de fato, é quando você começa em uma empresa e você percebe que tudo é igual. Tudo é igual. Por quê? Quando você conhece o processo a fundo, independente do lugar que você entre, você se dá conta que tudo é igual. Porque essa informação, você sabe de onde ela veio, o que vai mudar? As pessoas, ou o nome do departamento, uns usam um termo em inglês, outros usam um nome mais genérico, é isso que vai mudar. Mas se a partir do momento que você conhece a origem, conhece o processo como um todo, você domina as rotinas fiscais, não importa se você entra numa empresa prestadora de serviço, numa indústria química, numa farmacêutica, numa telecom, você vai se sair bem, porque você sabe de onde vêm as informações. Você sabe, poxa, eu quero saber aqui aonde vem essa informação. Quem é o fulano que cuida disso para mim poder entrar em contato com ele? Ah, eu percebi aqui, eu identifiquei aqui na apuração uma inconsistência em relação a essa compra. Você pode me falar quem é o departamento que compra isso daqui? Só as pessoas que vai mudar, só o nome do departamento, mas você já sabe de onde vem. E isso acontece com o auditor, né? Quem tem pânico de auditoria na área fiscal? Quem já passou por isso? Porque o auditor, quando ele chega, ele muitas das vezes, mas ele não conhece nada, ele não sabe das nossas operações, ele não conhece essa empresa, né? Gera esse burburinho. Mas ele se sabe, de fato, que se ele encontrou um erro lá na apuração fiscal, se ele encontrou um erro no SPED fiscal de ICMS, ele sabe, de fato, que aquele erro teve uma origem lá no cadastro, ou teve uma origem lá no estoque, ou teve uma origem lá nas operações, ele sabe, porque ele conhece o processo. Por mais que ele pareça tão leigo, não sabe, ele não manja dessa empresa, ele não manja do segmento agro, ele não manja de comércio, ele não manja de atacadista, mas a origem das informações não muda, independente do nome da empresa. Tá? Então, se você acha esse comportamento, né? A pessoa tem um feeling de achar erro. Nossa, essa pessoa é muito boa. É porque ela domina a atividade. Então, ela sabe de fato de onde vêm essas informações. É essa a diferença na nossa área, tá? De quem domina as rotinas fiscais, de quem, né, é uma pessoa produtiva, ela não fica parada ali com erro, ela não fica horas e horas e horas numa planilha olhando aquele monte de erro, porque ela sabe delegar, ela sabe já conduzir, né, uma inconsistência, conduzir um problema que ela identifica. Improdutividade vem de pobreza mental, pobreza de conhecimento, né? Ou você não conhece o processo como um todo, ou você não está, né, trabalhando para aprender algo diferente, está sempre focado na mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Hoje, a gente está nesse mês, esse mês acabou de começar. Me diga uma coisa, o que você já aprendeu de diferente? Da coisa mais simples, já tem alguma coisa que você aprendeu diferente? Você já leu algum livro, ouviu algum audiobook, já fez algo diferente, já mudou a sua rotina algo? Já fez alguma mudança? Então, você precisa começar a trabalhar isso, a exercitar a sua mente para conhecer algo diferente. Muitas das vezes, não precisa nem ser focado 100% no seu dia. A Patrícia falou que eu preciso aprender algo diferente. Vou ouvir aqui o dia inteiro um podcast sobre a área tributária, sobre a reforma tributária. Não é só isso também. Muitas das vezes, eu preparo conteúdo aqui para vocês diariamente. Eu estou assistindo um desenho, eu consigo já ver alguma conexão com algum processo da nossa área, com alguma dica para levar para os meus alunos. Então, quando você vai praticando esse olhar de aprender algo novo,
pode ser qualquer coisa, um desenho, um filme de comédia, uma ficção, um livro, uma matéria, uma reportagem, tudo já começa a fazer sentido. Eu falo muito para os meus alunos, quando eu vou ensinar sobre impostos, quando eu vou ensinar sobre a parte, né, básica das rotinas fiscais, vou relacionando tudo isso com a rotina, né? Quando você vai fazer uma compra no supermercado, quando você vai fazer uma compra numa loja ou uma compra online. Então, eu vou trazendo todos esses exemplos de acordo com o que a gente está estudando. Para quê? Para fazer sentido no processo, né? Para a pessoa conseguir se sentir, poxa, então eu estou aprendendo isso daqui, mas a origem dessa informação veio daqui. Nossa, que clareza, eu não sabia disso. Então, essa é a importância de você conhecer o processo como um todo. Pobre de conhecimento é pobre no sentido da limitação que você tem em um processo, em uma atividade, por não dominar as rotinas fiscais de ponta a ponta. Não conhecer a fundo uma atividade, se mudar uma coisinha, você já se perde. Se você mudar de empresa, você se perde. Você se acha que não conhece nada, que não tem conhecimento de nada. Por quê? Porque você não conhece, não domina o processo. Você dominava só aquela atividade que você fazia. Por isso que quando troca você de lugar, você se sente perdido. E aí, o resultado disso é porque você está pobre de conhecimento. E não é pobre no sentido do dinheiro, tá? O dinheiro, a nossa renda, né, a sua renda, enfim, ela é uma consequência da energia que você coloca em relação a algo. Por quê? Pega uma pessoa que ela fez faculdade, fez MBA, fez especialização, poxa, essa pessoa ganha super bem. Foi a energia que ela empregou em relação a aprender algo diferente, e o dinheiro, a renda, o benefício é uma consequência. A pessoa sempre recebe promoção todo semestre, ela é sempre promovida, porque ela está empregando uma energia. Então, é o resultado. Se você não entender isso, se você fugir de aprender algo novo, se você fugir de se dedicar para aprender, consequentemente, o dinheiro, que é uma energia, ele também vai fugir de você. Uma promoção, um reconhecimento, um crescimento profissional vai fugir de você, porque você não tem tempo de empregar uma energia em aprender, de se dedicar a aprender algo novo. Então, você se torna uma pessoa limitada quando você não começa a aprender, a se dar a oportunidade de aprender algo diferente, a se dar a oportunidade, de fato, de dominar aquilo que você faz. Se você escolheu trabalhar na área tributária, domine, de fato, essa atividade. Independente da empresa que você trabalha, o que você faz hoje, se mudar de empresa, você se vê fazendo, você consegue se ver fazendo, trabalhando em outro lugar? Então, é isso que você comece a ser ilimitado para as oportunidades, ilimitado daquilo que você pode receber da vida. Tudo é sempre uma energia. Então, se você está estudando, se dedicando, quem aqui já fez faculdade, passou horas estudando para uma prova, estudando para fazer um TCC? Quando a gente recebe aquela aprovação do TCC, do MBA, é uma energia de troca. Eu me dediquei para fazer aquele trabalho de conclusão de curso com qualidade, para atender os requisitos, eu me dediquei para aquela apresentação e a minha aprovação é uma energia de troca que voltou para mim. Então, eu fui produtivo fazendo algo que eu me dediquei e aí eu tenho o resultado dessa produtividade que eu fiz, tá? Que eu empreguei em relação a isso. Então, chega de ficar pensando que não dá, que não pode, que eu não sou capaz, eu não tenho tempo, sabe? Eu também eu também sou cheia, eu tenho muitas tarefas, assim, com os meus filhos, com a minha casa, com os meus alunos, para entregar material aqui. E eu, há um tempo, há uns 3 anos atrás, me incomodava muito, porque eu era muito atarefada, eu não conseguia, de fato, talvez eu era que nem você aí. Mas, Patrícia, eu não tenho tempo de estudar. Eu não tenho tempo. Eu saio de casa às 5 horas da manhã, volto para casa às 8 horas da noite, tenho 2 filhos, tenho marido, tenho casa, eu não tenho tempo. E sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar, de fato, ouvindo. Então, eu acordava 4 horas da manhã para estudar. Ah, mas eu vou ficar sem dormir. Poxa,
é ao meu sacrifício. Se eu quero um retorno, eu tenho que sacrificar alguma coisa. Agora, se você tá tudo bem, você tá vivendo nessa vidinha, tá bom com esse salário, você consegue se ver nessa posição por 5 anos, vivendo exatamente desse jeito? Então, se isso tá te incomodando, você precisa mudar alguma coisa. Eu almoçava em 15 minutos e ia ler um livro e ia estudar. Eu ia para o sol, sentava ali num lugarzinho para pegar um solzinho e ia estudar. Ah, mas tem uma reunião 1 hora, tem um monte de coisa. Não importa. Essa pausa é para mim. Eu preciso dessa pausa. Eu preciso trabalhar a minha mente em aprender algo novo. Então, isso foi uma decisão que eu fiz. Resultou em acabei me afastando de algumas pessoas, mas isso é uma consequência, e é uma consequência boa. Por quê? Se eu continuasse, eu sou a média das 5 pessoas que estão à minha volta. Então, se as 5 pessoas à minha volta, ela tá nesse círculo de improdutividade, de correria, de não tem tempo para nada, não tá aprendendo algo diferente, eu sou o resultado disso. Então, se eu quero mudar a minha rota, se eu quero fazer algo diferente, consequentemente, eu vou me afastar dessas pessoas. E algumas pessoas vão se aproximar de você por esse comportamento diferente. Ou não, simplesmente elas vão se afastar. Ou pessoas novas vão entrar no seu círculo. E isso é consequência. Então, começa a pensar fora dessa caixinha, a pensar fora desse mundo que você tá, das pessoas que estão à sua volta. E não permita mais ouvir esses tipos de frase, né? Que você não pode, que você não é capaz. Muitas das vezes, se você ouvir isso de alguém, já se ressignifica dentro de você. Eu posso sim, eu sou capaz sim, eu consigo qualquer coisa. Vai ressignificando. Não deixa as pessoas determinarem se você é capaz ou não, para que isso não venha resultar numa improdutividade no seu dia a dia, para que isso não venha resultar numa limitação, porque você é um ser totalmente ilimitado, você pode fazer qualquer coisa, você pode aprender a qualquer coisa, praticar qualquer tipo de esporte, fazer qualquer coisa diferente. Basta o quê? Você determinar que é isso que você quer fazer. Então, se você é improdutivo, as demais coisas, elas vão fugir de você, porque você está se tornando limitado, você está se fechando para as novas oportunidades. Então, comece fazendo as escolhas saudáveis para a sua vida. Invista em você mesmo, invista no seu hoje, para você colher frutos amanhã. Se você vai comprar uma fruta, aquela fruta em si, ela foi plantada há muito tempo, foi investida ali vitaminas, foi investida, alguém se dedicou para aquela semente crescesse forte, firme, e até você receber aquela fruta, né, no sacolão, no supermercado. Assim é na nossa vida profissional. Se a gente quer receber o reconhecimento profissional, se a gente quer entrar numa grande empresa, a gente precisa investir uma sementinha ali para aquilo vir dar frutos, tá? Então, plante uma semente hoje numa terra fértil, numa terra que eu falo, numa mente fértil, numa mente produtiva, numa mente que está aprendendo algo diferente. Você se vê daqui 5 anos profissionalmente fazendo a mesma coisa que você faz, recebendo o mesmo salário, muitas das vezes só com salário, só com uma diferença de dissídio, isso faz sentido para você? Você consegue se imaginar daqui 5 anos fazendo exatamente a mesma coisa? Então, se eu tivesse aprendido sobre produtividade, sobre mindset, sobre posicionamento, antes até de entrar na faculdade, nossa, isso teria feito um grande efeito na minha vida profissional. Sabe por que eu digo isso? Porque eu fiquei 4 anos na faculdade e eu saí de lá sem noção, de fato, como que eu ia ser profissionalmente. Eu não tinha noção de qual piso salarial que eu ia conseguir com aquele investimento que eu estava fazendo na faculdade. Tá? Eu não tinha noção, a clareza de como ter um plano de crescimento profissional na área. Eu já tinha escolhido que eu queria a área tributária desde o começo. Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha essa escolha. Vou ficar na área tributária. Mas eu não tinha clareza de como que eu poderia crescer dentro da área tributária. E eu lembro que eu admirava uma professora, ela falava, era uma professora que me dava aula de auditoria. E ela falava que ela ganhava em torno de R$ 8.000 nessa função, nessa atividade.
E isso já brilhava meus olhos. Só que eu lá, sentadinha na cadeira, lá no meu lugar na sala de aula, né, na faculdade, ficava assim, nossa, 8.000 reais. Meu Deus, será que eu vou conseguir ganhar isso? Será que isso é possível para mim? Nossa, acho que eu vou ter que estudar muito. Não, imagina, essa professora aí tem tantos anos, ela agora que está com 8.000 reais, nossa, eu vou ter que estudar muito, vai demorar muito para me conseguir isso. Nessa época eu ganhava muito pouco, muito. Eu ganhava um salário para sustentar a faculdade, não sobrava nada. Sabe aquele quando você recebe o salário, paga aquele boleto da faculdade e olha assim para o seu saldo e falou: Jesus, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou passar o mês? Era exatamente isso que eu ganhava na época. E eu ouvia a professora falando que ganhava 8.000 reais, eu ficava me imaginando a quantidade de anos que eu tinha que estudar ou que eu tinha que trabalhar e talvez quando eu chegasse na idade dela eu fosse ganhar esse valor. Por que eu tinha essa visão? Porque eu não aprendi na faculdade como que eu poderia crescer profissionalmente. Eu não aprendi na faculdade quais são as faixas salariais dentro da área fiscal, quais são os meios, quais são os requisitos, o que você pode fazer para conseguir isso mais rápido. Eu não tinha essa visão. Você não aprende isso dentro da faculdade. Então, dentro da faculdade, você sai literalmente, quando termina lá a faculdade, você às vezes está num cargo de estagiário com um salário baixíssimo, né? E não sabe nem por onde começar. Às vezes você termina a faculdade, está até desempregado, não consegue, nem sabe como se recolocar no mercado de trabalho, porque as faculdades não te dão uma estrutura em relação a isso. Invista na sua carreira. Se você já sabe qual a especialização que você quer, né? No caso, eu fazia ciências contábeis e estava na área fiscal, e eu já sabia que eu queria ficar dentro dessa área. Então, invista em ter conhecimentos em relação a essa área. Como que eu posso crescer profissionalmente em 6 meses, em 12 meses? O que eu preciso fazer de fato para mudar a minha realidade que eu tenho hoje? Tá? Isso existe, só que as pessoas não falam por aí. E por isso que a gente comete tanto erro, por isso que a gente demora tanto para crescer profissionalmente, porque as pessoas não falam. E aí a gente fica batendo cabeça, fica anos e anos parado numa função, parado num cargo, parado numa empresa pequena, muitas das vezes, que é um salário ruim, que não tem benefício nenhum, mas a gente acha que aquilo é a única oportunidade que a gente consegue no mundo. Quantos aqui já terminaram a faculdade e se sentiram assim, perdidos? Né, perdidos com salário baixo, não sabe o que fazer, não sabe como procurar emprego, não sabe como se colocar no mercado de trabalho, frustrado de fato, porque investiu 4 anos dentro de uma faculdade e sai de lá achando que já vai ser top no mercado de trabalho e não consegue se colocar no mercado de trabalho, porque as suas condições psicológicas estão precárias. Então, você está limitado a se ver em uma nova oportunidade. Você viver sem aprender algo novo, você vive sempre cansado, você está sempre exausto, está sempre fadigado, sem tempo para nada, não tem tempo. Se fala assim, vamos fazer um curso? Não tenho tempo. Ah, lê esse livro? Não tenho tempo. Então, você está sempre assim, sempre falando que não tem tempo para nada. E outra, muito sério, você está sempre amedrontado em perder o seu emprego. Por quê? Você está naquela roda de trabalhar, fazer, mas como você tem aquela sensação de ser improdutivo, porque você faz, mas o que você faz não é algo que brilha os olhos de ninguém, porque você faz sempre a mesma coisa, então você está sempre com medo de perder seu emprego, está sempre vivendo, está sempre amedrontado, sempre fica ouvindo aquelas coisas, nossa, vai mudar o chefe, ai meu Deus, o que vai acontecer? Nossa, vão mudar a nossa área, poxa, e agora? O que vai acontecer com a gente? Nossa, será que alguém vai ser mandado embora? Nossa, que tá sempre assim, é sempre essa conversa. Então, preste bem atenção se você tem esse tipo de comportamento, se isso faz parte de você, porque se isso faz parte de você, isso significa que você tá pobre na sua mente, tá pobre mental, né? Porque você não tá vivendo algo diferente, não tá se dedicando para mudar o seu cenário, tá? E isso tá te tornando limitado para as novas oportunidades. Infelizmente, você está dentro de uma bolha, é como de fato você estivesse dentro de uma bolha, você que precisa estourar essa bolha. Ninguém vai vir estourar essa bolha para você, porque se alguém estourar a sua bolha, você vai ficar perdido.
Então, isso é uma decisão sua, que você precisa colocar um basta nessa improdutividade, colocar um basta nessa pobreza mental. Estoure a sua bolha hoje. Chega de ser improdutivo. Chega de se sentir cansado, de fazer sempre a mesma coisa, de trabalhar tanto e não sair do lugar. Eu já passei por esses altos e baixos também. Eu sei como que é. E isso é uma sensação horrível. Não tem nada pior do que você entrar de manhã para trabalhar, sair tarde do trabalho e sair com aquela mente, com aquela sensação que o seu dia foi super improdutivo. Eu não sei vocês, mas para mim sair de casa, deixar meus filhos, é porque tem que ser muito recompensador. O dia tem que ser muito produtivo, tem que valer a pena eu fazer isso. Porque o meu momento de prazer é estar com os meus filhos. Então, eu sair da minha casa para ir para um ambiente de trabalho é para mim me dedicar e fazer o melhor, é fazer diferente. Então, você sair do trabalho com essa sensação de mega cansado, e que seu dia foi improdutivo, que você não saiu do lugar, isso é horrível, é péssimo sentir isso, eu já senti isso. Então, se você se identifica com esses comportamentos que eu falei aqui e acaba fazendo tudo ao mesmo tempo, muitas das vezes a gente acaba aceitando, vai fazendo, recebe uma ligação, responde um e-mail, entrega uma apuração, entrega um relatório, entrega uma apresentação, vai para uma reunião, não dá tempo nem de fazer a ata da reunião, você já entra em outra reunião, porque você está sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, você acha que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Por quê? Tá tudo ficando pela metade. Tá tudo ficando com brechas, nada tá completo. Se você é dessas pessoas que quer fazer tudo ao mesmo tempo, não se permite se distrair no ambiente, se distrair com as distrações no ambiente de trabalho. Muitas das vezes você chega no trabalho, senta, não olha nem para o lado, alguém começa a dar uma risadinha ou contar alguma coisa que viu no percurso do trabalho, você não se distrai, você não permite se distrair, porque você acha que está sendo produtivo sendo assim. Mas não, você está sendo improdutivo, porque a sua mente, seu olhar já viciou com aquilo que você está fazendo. Então, é saudável você ter pausas para distrações no ambiente, para você se socializar, para você observar as outras pessoas à sua volta. Isso é saudável. E se você também é muito perfeccionista, fica horas e horas naquele relatório, querendo que aquele relatório esteja mais perfeito possível, que aquela planilha esteja perfeita, com a coluna tudo alinhadinha, com texto, com rodapé. Quem aqui se identifica com isso? Que é perfeccionista. Fica horas e horas e horas para entregar uma atividade. Isso é uma característica improdutiva. Fica o dia inteiro sentado, você não levanta para beber uma água, não levanta para conversar com alguém, você está ali o dia inteiro sentado também. Então, isso você está com um olhar viciante naquela atividade. Causa uma improdutividade, porque você acha que está sendo produtivo, mas não está, porque você precisa pausar para sua mente dar um reset, e quando você voltar, você vai se tornar mais ágil naquilo que você está fazendo, tá? E aquelas pessoas também, se você é dessas pessoas que tem dificuldade de dizer não, acaba aceitando tudo, de todo mundo. As pessoas te mandam uma coisa, você aceita, você vai aceitando, não coloca prazos, né? Não sabe dizer não. Isso é uma característica também de uma pessoa improdutiva, porque você não é capaz de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Você não é capaz de fazer 10 coisas, de ter 10 prioridades no dia. É impossível. Então, isso daqui é um sinal de improdutividade se você é esse tipo de pessoa que aceita dar sim para todo mundo, trabalha além do seu horário, ao invés de descansar. Quantas vezes eu já trabalhei 7 dias da semana direto até tarde? Isso daqui é um sinal de improdutividade. Por quê? O seu corpo, a sua mente precisa descansar. E se você não está descansando, você também não tem tempo de aprender algo diferente. Você não está tendo tempo de receber um conhecimento diferente. Então, a sua mente está pobre de conhecimento e você está sendo improdutivo. Toma muito cuidado com isso. Uma vez ou outra, numa semana de fechamento, numa semana de uma entrega de obrigação, é uma exceção. Agora, o mês inteiro, isso se tornar a sua rotina,
é um sinal de improdutividade. Ou você é daquele tipo de pessoa que fica toda hora olhando a sua caixa de e-mail, tá sempre, você não consegue focar numa atividade e tá na caixa do e-mail olhando os e-mails. Isso daqui é um sinal de improdutividade. Por quê? Se você não colocar uma prioridade em qual atividade que você tem que fazer, começar e terminar, e ficar toda hora pausando, você está sendo improdutivo. Então, você vai terminar ao final do dia, respondi vários e-mails, mas os seus e-mails não era a sua atividade principal. A sua atividade principal, aquela prioridade do dia, ela ficou para trás. Então, você vai realmente terminar o dia com uma sensação de improdutivo, porque você não priorizou. Então, pare imediatamente de achar que uma pessoa produtiva é aquela que executa muitas tarefas ao mesmo tempo. Isso não é verdade. Isso é o maior engano que a gente acaba cometendo no nosso dia. Às vezes eu também me pego assim, que eu tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo e vou tocando. A pessoa me pede um negócio, eu já paro, faço, mas eu estou sendo improdutiva. Então, fazer várias coisas ao mesmo tempo, assumir várias atividades ao mesmo tempo, é uma improdutividade. Você vai terminar seu dia com a sensação que você não fez nada, de fato. Produtividade tem a ver com produzir algo. E algo de qualidade, não é algo de qualquer jeito. E no menor tempo possível. Isso que é produtividade. Se você passa 4, 5 dias numa planilha, procurando pelo em ovo, deixando ela coloridinha, deixando ela bonitinha, alinhadinha, você está sendo improdutivo, tá? Então, produtividade é relacionado a você entregar uma atividade, uma tarefa com qualidade, boa, com qualidade, né? Com uma informação, um resultado que é passível, sim, de ser usado no menor tempo possível. Isso é produtividade, tá? Então, várias pesquisas falam que pessoas produtivas costumam manter sempre em ordem à vista as suas tarefas, os seus afazeres, né? A pessoa produtiva, ela tem uma agenda, ela usa bloco de notas, ela usa aplicativo para organizar suas tarefas. Então, uma pessoa produtiva, ela sabe a lista das tarefas que ela tem que fazer no dia. Ela tem visão daquilo. Aquilo está no radar dela. Não é de qualquer jeito. Ela não começa a trabalhar de qualquer jeito e sai fazendo. Não, ela tem um controle do que ela tem que fazer no dia. Isso é uma característica de uma pessoa produtiva. Então, copie hábitos de pessoas produtivas, de pessoas que têm resultado aonde você trabalha. Observe essas pessoas, tá? Use uma agenda, ative lembrete no seu celular, tenha sempre em casa ou no trabalho um quadro de atividades, tá? Para você não se sentir sobrecarregado. Tá? Para você não sobrecarregar a sua mente, não ficar com aquela sensação que está esquecendo as coisas, sabe? Toda hora você falando, poxa, esqueci isso, esqueci aquilo, nossa, eu não lembrei disso, nossa, eu tinha que ter entregado esse relatório e eu não fiz, nossa, eu tenho uma reunião e esqueci de preparar o material. Então, porque você está sobrecarregando a sua mente, deixando tudo para sua mente te lembrar, e não é assim. Então, se a gente tem ferramentas como agenda, como celular, como bloco de notas, é para ser usado de fato. Tá bom? Faça pausas. A sua mente, a sua mente, o seu corpo, ele precisa de pequenas pausas a seu favor, para te ajudar de fato. Então, faça pausas para sua mente, para o seu corpo, para quando você retornar para aquela atividade, você já estar 100% com a atenção voltada naquilo. Invista em pequenos intervalos, não deixa, né, acumular várias horas você sentado fazendo a mesma coisa. Então, invista em pausar, tomar um café, pegar uma água, conversar com um amigo, tá? Invista nisso. É importante, faz muita diferença. Eu já tive, às vezes, né, a gente acaba ficando muito concentrado em alguma coisa e quando a gente se dá conta, tá ali há horas. Aí você levanta, vai pegar uma água e quando você volta, nossa, você parece que volta outra pessoa. Por quê? Porque você deu uma pausa e seu corpo estava precisando disso. Isso é muito bom. Divida as grandes metas e tarefas que você tem em pequenas atividades, tá bom? Porque se é uma atividade muito grande que você precisa entregar, vai demorar um pouco mais. Então, faça por etapas. Um exemplo, se você faz uma apuração, se você é responsável pela apuração dos impostos, invista em olhar, nossa, hoje eu vou olhar só para entradas, amanhã eu vou olhar só para saídas, hoje eu vou olhar só essa operação que tem um grande volume, amanhã eu vou olhar as demais operações. Então, divida a sua grande tarefa em pequenas atividades,
porque você vai ter essas atividades concluídas. Então, é difícil você ficar com uma planilha para analisar com 70 mil linhas. Então, divida. Então, faça isso porque vai ser importante. A gente precisa receber, a gente precisa ter reconhecimento de coisas concluídas na nossa vida, no nosso dia. Isso é importante para a gente se tornar mais motivado, mais ativado, de fato, para fazer aquilo diferente acontecer. Então, divida as suas grandes tarefas em pequenas atividades e aí você vai conseguir, de fato, ver a conclusão daquilo. Como já diriam os nossos avós, né? Uma grande caminhada começa com um passinho de cada vez. Então, é aos pouquinhos, é uma coisa de cada vez. Por isso que Deus nos deu um par de pernas, né? Então, a gente tem um pé na frente, depois vai o outro. A gente não consegue caminhar com os dois pés na mesma direção. É um de cada vez. Então, para você concluir as suas atividades, é uma coisinha de cada vez, não são várias coisas, tá? Para você crescer profissionalmente, você precisa dar um passinho de cada vez, não é estacionado. Estacionado, você não vai sair do lugar. Ao contrário, você só vai ficar assistindo as outras pessoas cada vez se distanciando mais de você, porque elas estão caminhando, tá bom? Seja constante. Não pare, seja constante. Então, se você começou a estudar, se dedique nisso. Realmente, seja comprometido com você, seja comprometido com o seu resultado. Seja comprometido com seus 5 anos para frente. Como você quer se ver daqui 5 anos? Então, se comprometa com seus próximos 5 anos para você realmente ter resultados diferentes, para realmente você colher coisas diferentes. Dê um passinho de cada vez, seja constante. Repudie a improdutividade. A partir de hoje, se você ficou até aqui, ouviu todo esse conteúdo, mas repudia, assim, de fato, assim, ser improdutivo. Se você hoje identificar que você está sendo improdutivo, nossa, já te deu dá um negócio, assim, no seu corpo, fala, chega, isso não é para mim. Eu não vou ser mais improdutivo, eu não vou ficar mais pobre mental. A partir de hoje, determino ser uma pessoa produtiva, ser uma pessoa ilimitada para novas oportunidades. Ser uma pessoa que eu desejo dominar as rotinas fiscais, dominar essa atividade, dominar esse processo. Eu desejo crescer profissionalmente, porque eu vou plantar essa semente, daqui 5 anos eu vou colher esses frutos, tá? Então, repudie, de fato, a improdutividade, que isso venha, de fato, te incomodar, assim, te deixar agoniado de ser improdutivo, tá bom? Eu espero ter compartilhado com o seu crescimento profissional com esse conteúdo e que você, de fato, se repudie ser improdutivo, seja constante, seja produtivo, tá? Seja uma pessoa limitada a crescer profissionalmente. É isso que eu desejo para você.